Oi pessoal, para quem não me conhece, eu me chamo Daniel. Bom, para quem me conhece também me chamo Daniel. E eu fiz um canal de YouTube. E sobre o que vai ser esse canal? Sobre livros. Eu vou comentar sobre os livros que eu leio, falando sobre a trama, sobre a escrita, sobre o contexto em que esses livros se inseriram e até a forma como eles podem ter modificado esse contexto por conta própria. Mas não só isso. Dentro de um espectro que vai do mais objetivo possível ao mais subjetivo possível, essas coisas que eu falei, elas estão mais perto do objetivo. Mas eu quero explorar o lado subjetivo também. Eu vou falar das minhas interpretações, das minhas impressões e de reflexões que eu tenha ali lendo os livros, que possam ir até muito além do escopo original dos livros. Ou seja, falar uma groselha de qualidade se a tanto me ajudar em engenho e arte. O plano é lançar vídeos semanais, sempre de sexta-feira às 11 horas, cada semana falando de um livro. Além disso, entre os canais de YouTube que falam de livros, tem vários modelos, como os Lidos do Mês e Leituras em Andamento, Book House, etc. E eu pretendo ter com esses outros modelos de vídeo atitudes que variam entre admiradamente me inspirar até descaradamente afanar. Sempre dando os créditos, claro, para quem eu acho que mereça, porque também eu não sou nenhum tipo de cretino. Se você tem curiosidade sobre o que eu vou falar nesse vídeo e nos próximos que virão a seguir, eu peço que você se inscreva no canal. E eu espero que eu tenha aprendido o suficiente de edição de vídeo nessa semana para que esteja aparecendo em algum lugar aqui embaixo ou em cima, não sei, uma animaçãozinha de inscrição em canal. Vamos torcer que sim. Sem mais delongas ou porquês ou explicações ou conspirações, vamos ao primeiro livro do canal. O primeiro livro que a gente vai falar aqui é esse livraço que eu fiquei super ansioso para meter a mão e ler assim que eu ouvi falar que a 34 ia traduzir e lançar, que é o Pantagruel e Gargantua, do Rabelais, traduzido pelo Guilherme Gontijo Flores, com ilustrações maravilhosas do Gustave Doré. Eu não sei se fala assim, eu não falo francês, mas se eu não estiver falando certo, me corrijam aí nos comentários. Eu falei livro, mas na verdade esse aqui é um volume com 2 livros. A 34 vai lançar no total, contando com esse, 3 volumes com a obra completa do Rabelais. Esse primeiro volume aqui tem então 2 livros dele, que são o Pantagruel e o Gargantua. O título inteiro do Pantagruel, na verdade, é Pantagruel, rei dos Dipsodos, recontado ao natural com seus feitos e façanhas espantosos, composto pelo finado mestre Alcofribas, destilador da quintessência, e foi publicado em 1531 ou 1532. Há uma divergência aí na doutrina. E o nome inteiro do Gargantua é A Vida Espantosíssima do Grande Gargantua, pai de Pantagruel, outrora composta por mestre Alcofribas, abstrator de quintessência, livro repleto de pantagruelismo. E foi publicado em 1534 ou 1535. É interessante notar aqui que, embora o Gargantua seja publicado depois do Pantagruel, cronologicamente os eventos acontecem antes. O Gargantua é uma prequela do Pantagruel, mas inclusive aqui na versão da 34 eles mantiveram a ordem de publicação e não a ordem cronológica, e eu achei legal essa escolha. E o Gontijo, tanto o tradutor como quem escreve, aquele que escreve as introduções e mais notas, ele fala que um dos motivos é que dá para notar mudanças e uma certa evolução de técnica assim, do Rabelais, e eu achei legal isso. Eu realmente concordo com ele que dá para notar e concordo que foi uma ótima escolha a manutenção da ordem de publicação e não a ordem cronológica dos eventos descritos no livro. Além disso, é interessante notar também que o Alcofribas, que aparece ali no livro,
nos títulos do Pantagruel e do Gargantua não é ninguém menos que o Rabelais. Era um pseudônimo que ele utilizou nas primeiras publicações, depois ele parou de utilizar, mas também era um pseudônimo que não era muito segredo para ninguém, pelo que está escrito ali na introdução e nas notas do livro. Qualquer um que quisesse saber quem que era, sabia que era o Rabelais. E também é legal falar que antes de o Rabelais publicar tanto o Pantagruel quanto o Gargantua, o personagem Gargantua já existia na literatura francesa ali. Teve um livro que foi publicado anonimamente e que pode ter ou não tido a mão do Rabelais, e que se chamava Grandes e Inestimáveis Crônicas do Grande, Enorme Gigante chamado Gargantua. E é nesse livro que o Gargantua aparece pela primeira vez. Bom, esses livros falam sobre dois gigantes. O Pantagruel e o Gargantua, que como eu já adiantei ali, são filho e pai. Esses gigantes habitam ali a Europa real e fictícia, a região contemporânea do Rabelais. E é interessante porque, como eu disse, tem ali uma Europa fictícia, porque até a Maurote, que era uma cidade de utopia que o Thomas More tinha acabado de publicar ali em 1516, aparece no livro do Pantagruel e do Gargantua. A mãe do Pantagruel, a Boca Aberta, ela é de Amaurote. Os livros são compostos de capítulos curtos, você lê cada um em no máximo 10, 15 minutos, são fantásticos no sentido de que coisa fantástica, sobrenatural, acontece de forma rotineira, assim, na maioria dos capítulos, e eles são também amalucados, eu diria, na linguagem, porque você tem múltiplos registros misturados, então você pode estar num trecho que está numa linguagem super científica, não diria até científica, porque nem tinha ciência muito ali, do jeito que a gente entende hoje no século XVI, mas uma linguagem estudiosa. E de repente está numa linguagem deslavada, sabe? E estapafúrdia, e misturando palavrões com termos absurdamente técnicos, e de repente alguém do clero se meteu no meio e ele não está sequer defendendo o clero, está falando mais bobagem ainda, e quem vai estar defendendo o clero é um cara que não tem nada a ver com aquilo. Então é uma mistura muito grande de coisa e que acaba gerando um efeito de humor muito forte, tirando um sarro de tudo de uma forma muito boa, muito engraçada. Você vê paródia de tudo aparecendo ali, você vê subversão de tudo que é costume da época, e a piada vai para todos os lados, sabe? E o tempo todo as crenças estabelecidas sendo, de uma forma ou de outra, colocadas em xeque. Assim, eu acho que para a gente poder falar um pouco melhor do livro, vai ser incontornável falar um pouco sobre o contexto ali da Europa na época do Rabelais, principalmente nos aspectos que influenciaram o livro ou que são retratados nele, tripudiados nele, esse tipo de coisa. O Rabelais ele nasce e produz em pleno Renascimento, ele está ali num momento entre o fim da Idade Média e o começo da Idade Moderna. É um momento em que as ideias e os valores que sustentavam a Idade Média estão se desfazendo ou se transformando, enquanto estão surgindo os valores da Idade Moderna. E tudo isso está coexistindo ali, não foi um movimento, um sumiu e o outro apareceu. O Rabelais está bem naquela época em que tudo meio que coexistiu em um certo atrito, ou umas partes virando outras. A igreja ainda era fortíssima, e inclusive o Rabelais foi um monge por um tempo, até ele pedir para sair. Mas essa força da igreja já estava sendo contestada por tudo que é lado. Os costumes do clero estavam chegando no cúmulo do esculacho. O Papa não só tinha filhos, isso aí já se dava de barato, mas ele estava casando os filhos para conseguir alianças, como se ele fosse um grande senhor feudal, para não falar de venda de indulgência, o escambau. Parece piada hoje a coisa da venda de indulgência, mas a gente tem que lembrar que o credo na Idade Média era que a salvação vinha da igreja e somente da igreja.
Então, se a igreja decidisse que você não estava salvo, você não estava, acabou. E era esse medo da danação eterna que alimentava o comércio de indulgência. Na prática, você comprava sua salvação e isso era jogo jogado, sabe? Não se tem essa visão fácil que tem hoje de isso ser uma corrupção descarada, não sei. Na época isso era visto de uma forma um pouco mais normalizada e foi romper muito com as tradições, questionar esse funcionamento das coisas. E mais pessoas estavam questionando esse funcionamento das coisas. E esses elementos e outros, por fim, fizeram pressão suficiente para que começasse a Reforma Protestante, que tem como marca inicial ali quando Lutero prega as teses dele na igreja de um castelo. Inclusive o Pantagruel faz uma coisa parecida, um momento ali que ele quer caçar briga em Paris, ele sai pregando teses pela cidade, esperando alguém vir contestar ele só para ele caçar confusão. Outro evento muito importante foi a queda de Constantinopla, hoje Istambul. E como que esse evento ganha relevância não só para a França do Rabelais, mas para a Europa inteira? Constantinopla tinha muitos estudiosos de grego. E como eles tinham que estudar alguma coisa, a cidade também tinha muito manuscrito original em grego. E quando a cidade foi tomada pelas forças turcas, esses estudiosos fugiram para o resto da Europa, levando os originais em grego junto com eles. E muitos desses manuscritos não eram vistos na Europa há séculos e séculos e séculos. Então, o que aconteceu foi que, de repente, você tinha muita gente fluente em grego na Europa e muito livro original em grego que ninguém lia lá desde sei lá quando. Como para baixo todo santo ajuda, um desses manuscritos era o Novo Testamento no original em grego, e o que fez com que muitas pessoas quisessem fazer a própria interpretação do Novo Testamento, que não é oficial da igreja, que é a Vulgata, que é a tradução oficial da Igreja Católica, que é a tradução em latim. O que, obviamente, fez mais força para a reforma, causando mais estresse dentro da estrutura da Igreja Católica. Por outro lado, foram redescobertos textos como o do filósofo Protágoras, que colocava na filosofia dele ali o homem como medida das coisas, que impulsionaram o estudo do humanismo, o estudo de você colocar o homem, o aperfeiçoamento do homem e o mundo em relação ao homem como algo importante de se estudar e de se analisar e de levar em conta na hora de tomar decisões e na hora de você implementar e melhorar sua sociedade e o seu convívio e até a sua igreja. Então surge a ideia de uma educação humanista visada para o aprimoramento físico e espiritual do homem, também impulsionada por uma maior circulação de manuscritos gregos na Europa. E, inclusive, tanto o Pantagruel quanto o Gargantua são apresentados em diversos momentos, mas não todos, com uma postura humanista, até falando literalmente credos humanistas às vezes. E nesse momento dá até para ver que o livro abaixa um pouco o tom da pilhéria, sabe? Da azuretagem, assim, e o livro se leva um pouco a sério e deixa eles falarem algo em que eu fico com a impressão que o Rabelais acreditava, sabe? Dá para sentir um opa, calma aí, vamos todo mundo escutar agora? Um abaixamento de tom. A gente tem também a imprensa, que foi criada ali no século XV, mas agora que está operando em força total. A tiragem dos livros começa a aumentar muito e começa a surgir uma coisa maravilhosa, que são bibliotecas com acesso público liberado. Qualquer pessoa consegue entrar lá, pegar um livro, ler, discutir com quem está do lado, o que aumenta muito e até provoca muito, né, indiscutivelmente, um embate sadio de ideias. Indo de um embate sadio para um embate obviamente não sadio, o século XVI foi também o apogeu das grandes navegações. O começo das navegações se dá ali no século XV com
Portugal contornando a costa da África e chegando mais e mais longe, fazendo seus postos avançados ali, e a partir de 1500 culmina com eles dominando o Oceano Atlântico, dominando o Oceano Índico e estabelecendo contato com culturas diferentíssimas entre si. Inclusive, essa dinâmica de você se desgarrar, se jogar no desconhecido e se ver num novo mundo, trabalhada no Pantagruel, mas de uma maneira completamente subvertida e genial. E por fim, para acabar essa parte, a gente ir logo para o livro, as bases do que depois viria a ser o pensamento científico estão sendo lançadas nessa época também. O Rabelais, inclusive, exerceu a profissão de médico. A gente vai ver esse tipo de pensamento proto-científico aparecer aqui e ali no livro, sendo parodiado, sempre sendo subvertido, sendo sempre enviesado de uma maneira ou de outra. Bom, terminado esse prelúdio, vamos falar do livro mesmo e da leitura. A primeira coisa que eu queria dizer é que a 34 tornou esses livros muito acessíveis. Isso por quê? Porque o livro tem uma introdução que contextualiza muito bem ele, muito ou tudo do que eu falei aqui está de uma forma ou de outra nessa introdução, então você não precisa saber sobre Renascimento e sobre pensamento científico e navegação, sei lá, você não tem que fazer um curso para conseguir apreciar, entender o livro. Não, essa introdução te supre com o necessário e de uma maneira leve, assim, não é uma coisa pesada, é uma coisa super agradável de ler. Ela é escrita pelo tradutor, ela é muito boa, o Guilherme Gontijo Flores. E além dessa introdução inicial e um pouco mais geral, cada capítulo tem também antes dele uma introduçãozinha curta em que o tradutor esclarece questões mais específicas do que vai aparecer naquele capítulo, sabe? Que talvez não seria interessante colocar na introdução geral, porque você teria esquecido até chegar ali de tão específicozinho que é. E isso garante que você consegue apreciar o humor da obra, apreciar a paródia, sem perder nada. Eu achei isso muito legal. Eu achei que isso ficou muito bem feito. Eu vou dar um exemplo de uma coisa que eu não sabia, que foram essas notas introdutórias que me esclareceram e que certos momentos de tensão e de humor ali no livro teriam passado desapercebidos por mim se eu não tivesse lido nesses esclarecimentos que vêm junto com o livro. Como eu falei agora há pouco, com a queda de Constantinopla, manuscritos do Novo Testamento em grego passaram a circular ali na Europa. Até aí tudo bem. O que eu não tinha a mínima ideia é que isso gerou uma reação da igreja que não queria as pessoas lendo e interpretando o Novo Testamento por conta própria, uma reação de desincentivar formalmente o estudo de grego. O Rabelais mesmo, quando monge, quis estudar grego, estudou grego, mas para isso ele enfrentou reações formais. E quando eu digo formais, eu quero dizer que não foi só uma olhada torta, sabe? Houve processos internos, documentos, ele teve que pedir autorizações que poderiam ter sido recusadas. Houve uma dificuldade formal em ele poder estudar grego e materiais que contivessem coisas em grego eram passíveis de censura pela igreja e por aí vai. Isso era uma coisa que eu não tinha ideia e que aparece no livro, que é importante para momentos, como eu disse, de tensão ou de humor. Isso era uma coisa que eu não tinha ideia. Mas daí com essas notas introdutórias, eu consegui pegar esses momentos no livro com facilidade. Então acho que esse tipo de trabalho permitiu uma apreciação melhor do livro. Eu vou falar mais disso no final, depois que comentar o enredo. Bom, vamos para o enredo dos livros. E eu já adianto que aqui não tem muito problema falar de spoiler ou não, porque é um livro antigo que tem uma estrutura que nem comporta muito essa preocupação de spoiler. É um livro em que o como acontece importa muito mais do que o que acontece, é aquele clichê de que a viagem que importa e não o destino.
Então eu vou contando enredo, destacando algumas partes assim que eu acho que se destacam. O livro começa com a origem dos gigantes e a genealogia do Pantagruel. E aqui você lendo, você já tem uma ideia da mistura de registro sério com jocoso, quanto das paródias que o Rabelais faz no livro. Olha aqui como ele já começa o capítulo 1, que ele começa como um tratado bem sério e termina como uma tirada que a gente nem sabe em quem que é direcionada. Eu vou colocar aqui na imagem e vou ler para vocês o capítulo 1 e conversar um pouco. Não será inútil nem ocioso, já que estamos à toa, rememorar a primeira fonte e origem de onde nos nasceu o bom Pantagruel, pois vejo que todos os bons historiógrafos assim trataram suas crônicas, não somente os árabes, bárbaros e latinos, como também os gregos, gentios de manguaça eterna. O narrador, que é o Alcofribas, escreveu tudo sério, até chegar nos gregos, que aí ele chamou de gentil, que é pagão, idólatra, o termo utilizado para descrever não israelita na Bíblia, e de cachaceiro, o que as classes altas gregas eram mesmo, assim como as classes altas dos romanos ou dos europeus ali contemporâneos. O ponto é uma piada à toa com os gregos, é uma piada com quem tem uma visão simplificada dos gregos, ou é uma tirada disfarçada na estreiteza de quem condena o estudo de grego, como a gente falou ali atrás? Essa dinâmica vai ser comum ao longo do texto. Essas mudanças de estilo, misturas de registro, de seriedade com jocosidade, vão dar camadas de significado para algo que à primeira vista parece simples, mas se você para um pouco para olhar ali, você vai vendo que é bem mais complexo do que parece. Eu falei que tinha paródia também bastante ao longo do livro, e já no capítulo 1 aparece também uma paródia daquelas genealogias que tem tanto no Novo Testamento quanto no Velho Testamento. Aparece a genealogia do Pantagruel. Aqui no começo, vocês podem ver que aparecem alguns gigantes conhecidos até, Golias, Polifemo, Atlas, e a coisa vai indo, e são muitos gigantes, olhem. Mas conforme vai chegando perto do Pantagruel, vão surgindo alguns nomes transparentes, sabe? De repente você tem Queima-Ferro, Engole-Vento, Roboastro, Fodanão, Pau de Grão, até chegar no nobre Pantagruel. Aqui a gente vê que o Rabelais, ele pega um gênero ali, a genealogia bíblica, ele copia o gênero, subverte o gênero, inventa uma regra nova, mas não satisfeito em seguir a regra nova, no meio do caminho ele muda a regra do jogo e começa a seguir outra regra, sabe? Ele começa com gigantes conhecidos, está falando de Polifemo, de repente ele muda para nomes transparentes, está falando do Engole-Vento. O efeito disso é que você não consegue se sentir muito confortável com o texto, num sentido bom de confortável. Quando você tá achando que tá entendendo tudo e que pode relaxar e só aproveitar a leitura na poltrona com os braços para trás, vê uma coisa nova e você tem que botar a cabeça para funcionar de novo. O livro segue contando do nascimento do Pantagruel, como que a mãe dele, a boca aberta, morreu no parto porque ele era grande demais, e uma seca que se seguiu na França inteira por causa de algum tipo de poder não esclarecido que o Pantagruel tem de fazer as coisas secarem. E tudo isso vai sendo sempre contado usando de uma forma ou de outras técnicas ali que eu detalhei há pouco e umas outras. Então, quando a boca aberta morre, é relatado o luto do Gargantua, o pai do Pantagruel. E esse luto é retratado como uma paródia de canto fúnebre, mas misturando momentos de estúpida alegria, quando ele lembra que tem o filho, aí de repente vira uma tristeza absoluta e fica um carrossel. Não, carrossel não, carrossel é aquele que é horizontal. Qual que é o vertical? Roda gigante, mas roda gigante é lento. Montanha-russa. Montanha-russa de emoções e tem um efeito bem único, assim. Eu não lembrei de montanha-russa direto porque eu nunca subi em uma, acredito. Uns poucos capítulos contam a infância do Pantagruel, em que ele faz essas artes que toda criança faz, como
deixam uma vaca para você tomar o leite dela e você, não satisfeito em tomar o leite dela, começa a comer os pedaços dela, sabe? Coisas de criança. E aí o pai dele faz o que se espera também de um pai moderno no século XVI, acorrenta ele no berço. O que obviamente não funciona, porque a gente está falando de um gigante com superpoderes. Pantagruel chega à juventude, é mandado para a universidade em Paris, se diverte, descobre os prazeres da vida, se mete em divergências jurídicas, onde o Rabelais aproveita para ridicularizar as arengagens jurídicas, porque aparentemente era muito difícil para uma pessoa comum entender claramente o que um advogado dizia na época, problema ainda bem superado nos dias de hoje, né? E é nessa parte da obra também que ele conhece o Panurgo, um personagem que eu adoro, assim, é uma pessoa horrível. O Panurgo é um cara muito malandro, ele sempre tem uma resposta que não responde o problema, a resposta dele engole o problema, sabe? Ela reverte tudo, ela muda o jogo. Ele é uma mistura esquisita de um Falstaff com Agostinho Carrara, eu não sei definir bem. Um pouco depois dele aparecer no livro, um capítulo é dedicado para descrever as características gerais do Panurgo. E tem uns trechinhos ali que eu adoro, que eu vou ler para vocês. Falando sobre o Panurgo, ele era sujeito por natureza à doença que naquele tempo chamavam falta de prata é uma dor sem par. Malfeitor, trapaceiro, beberrão, treteiro, patife quando estava em Paris, no mais, o melhor jovem deste mundo. E aí começa uma seção bélica do livro. É isso aí mesmo, guerra. O que acontece é que a Morgana, a mesma das crônicas de Arthur, ela sequestra o Gargantua e leva ele para o País das Fadas. Sabendo que a Maurote, que é a terra da Boca Aberta, mãe do Pantagruel, está desprotegida, já que o pai do Pantagruel, que imagino que cuidava de lá, foi sequestrado, os inimigos da Boca Aberta, que se chamam os Dipsodos, eles invadem ali a região. Assim que fica sabendo desse disparate, Pantagruel conclama os seus e parte em direção a Amaurote para recuperar a terra dos seus familiares. E chegando lá na região de Amaurote, ele começa a desbaratar os inimigos, tanto usando o tamanho agigantado dele, que inclusive é exagerado em algumas partes da guerra, quanto umas façanhas do Panurgo, que é retratado quase como um Odisseu, assim, na Odisseia. E tem 2 capítulos da guerra que eu gosto demais, eu vou falar um pouquinho deles. No capítulo 28, Pantagruel vence um destacamento inimigo, e eu gosto muito de uma certa variação que existe ao longo desse capítulo. No começo do capítulo, Pantagruel está interrogando um prisioneiro que ele fez, e ele adota uma postura bem cristã e humanista em relação a esse prisioneiro. Ele fala que o prisioneiro pode ir embora, que está tudo certo entre eles, que a confiança dele está em Deus e que tudo que ele quer é enriquecer e aperfeiçoar o ser humano. Vá em paz. Tudo bem. Começa assim, esse é o começo do capítulo, o prisioneiro se vai feliz da vida, né? Mas daí o Panurgo traz um monte de vinho para o Pantagruel e ele enche a cara, e ele termina afogando o exército inimigo em uma quantidade imensurável de urina. Ele acaba com a batalha mijando nos inimigos, é isso. É tipo, vai de um discurso completamente humanista para se afoguem no meu mijo. É o Rabelais inventando meme de 8 da noite, o Panurgo com o Pantagruel. Vai, só um vinhozinho. Tá bom, só um, hein? E meia-noite tá o Pantagruel. Eu vou afogar os de pirona. O outro capítulo que eu queria falar é o 32. Ele começa com a trupe do Pantagruel entrando na terra dos Dipsodos, que vão se entregando com alegria, exceto um grupo deles, que são os Almirodes. E aí o Pantagruel fala, ok, eles não querem se entregar? Tudo bem, a gente vai entrar, destruir a cidade deles e saquear elas. Afinal, a gente não pode esquecer que ele só quer enriquecer e reformar o homem em liberdade. Acontece que a caminho da escaramuça começa a cair um pé d'água. E aí, para proteger os soldados da enxurrada, o Pantagruel estica a língua
e os soldados se aninham todos debaixo, exceto o Alcofribas. O Alcofribas não fica ali porque ele está protegido num outro lugar, mas aquele lugar também não está adiantando. Aí ele vai tentar se proteger embaixo da língua do Pantagruel, mas não tem mais espaço. E aí ele vai para cima da língua e começa a ir em direção à boca do Pantagruel. Acho que ele vai querer se proteger na boca, eu não sei bem, não ficou muito claro para mim. Só que aí ele começa a andar léguas, e quando ele vê, ele está dentro do Pantagruel. E aí vem o inesperado, porque lá dentro ele vê um novo mundo. E a primeira pessoa que ele vê é um homem que está mexendo na terra, e ele vai lá falar para o cara: Ei, o que você está fazendo? E o cara olha para ele com uma cara de: ué, como assim? E fala: ué, tô plantando repolho, como assim? O que eu tô fazendo? E quanto mais o Alcofribas conhece aquele mundo dentro do Pantagruel, mais o inesperado, de certa forma, dobra a aposta, porque ele vê que aquele mundo ali dentro, aquele novo mundo, é igual o mundo dele, o mundo do próprio Alcofribas. Ali é tudo igual à Europa. Ele escuta falar de reinos, são 30 e não sei quantos reinos, e cidades, e há comércio. O Auerbach, um crítico francês, ele tem um capítulo pro Rabelais aqui no Mimesis, e em especial ele fala do capítulo 32 do Pantagruel, e eu vou ler aqui um pouquinho do que ele fala. Apesar da lembrança de modelos literários, Rabelais construiu um mundo na boca de uma forma que lhe é totalmente peculiar. Alcofribas não encontra seres fabulosos, semi-animalescos e alguns poucos seres humanos que se adaptam às circunstâncias com dificuldade, mas uma sociedade e uma economia desenvolvidas nas quais tudo acontece como na terra dele, na França. Num primeiro instante, surpreende-se pelo fato de lá haver seres humanos, mas também sobretudo pelo fato de as coisas não serem ali estranhas e diferentes, mas exatamente do jeito que são no mundo ao qual estava habituado. E ele fala mais algumas páginas aí sobre essa questão. E aí o Alcofribas passa alguns meses dentro do Pantagruel, e quando ele sai de lá, a guerra já acabou, já está tudo certo e acaba o livro. Bom, agora a gente começa a falar do segundo livro, que foi publicado depois, mas que na ordem dos eventos fictícios aconteceu antes, porque ele é sobre o Gargantua, que é o pai do Pantagruel, também um gigante. O livro também começa com uma paródia de genealogias, até chegar nos pais do Gargantua, que são o Grangorja e a Gargamela. Qualquer semelhança com os Smurfs deve ser uma mera coincidência. E há uma discussão ali sobre a duração máxima de uma gestação, seria 11 meses ou 12, e depois tem umas discussões sobre moda também, e sobre homens que tentam colocar braguilhas falsas para impressionar as mulheres. E é nesse tipo de ambiente que o Gargantua passa ali a infância e a adolescência dele. O Gargantua vai só de fato falar no livro no capítulo 12, e ele vai falar para já expressar o apreço enorme que ele tem por trocadilhos. E ele vai fazer um monte sempre ao longo do livro inteiro. E no capítulo 13 o Gargantua já mostra que veio. Ele vai encantar o pai dele com uma inteligência pura, cristalina, discorrendo sobre os melhores jeitos de se limpar a bunda. E ele chega à conclusão que, e depois de comparar várias maneiras, lã macia feita de um algodão sueco, de não sei onde, ele chega à conclusão que o melhor jeito é com um ganso com penas macias. Por que eu deixo essa surpresa, essa explicação profunda para os leitores do livro? O Grangorja percebe, e aqui eu vou citar as palavras dele, que a inteligência do Gargantua partilha de alguma divindade, e para não desperdiçar tamanho potencial, o manda estudar com sábios. E aí o Gargantua é mandado estudar, e o livro coloca em oposição modos de estudo e um pouco principalmente da educação escolástica, que ainda estava muito em alta na época e que era baseada em muitos paradoxos e discussões complexas e sem muita aplicabilidade
E quando o pai do Gargantua volta, depois desse período de estudos dele, para conversar com ele, a conclusão que ele chega também é muito boa e também eu preciso recorrer ao livro novamente. Ele percebe, a essa altura, seu pai percebeu que realmente ele estudava muito bem e nisso aplicava todo o seu tempo, embora de nada servisse. E o que é pior, estava ficando idiota, panaca, delirante e mocorongo. Vendo que o filho não estava aprendendo nada, o pai do Gargantua vai tentar mandar ele para Paris, ver se alguém dá jeito nele lá. O Gargantua já vai chegar dando uma de bêbado de YouTube em Paris. Ele vai subir numa torre, vai mijar em todo mundo, o pessoal não vai nem entender direito o que está acontecendo. Ele vai roubar o sino da Catedral de Notre Dame, porque ele quer pôr na vaca dele de guiso, assim. É bêbado de YouTube mesmo, sabe? E aí depois desses vexames todos, ele passa a se dedicar a algumas atividades mais edificantes, como estudos sérios e jogatina. Enquanto o Gargantua está lá, se dedicando a seus estudos, o narrador desloca o foco dele para uma cena que aparentemente não tem muito a ver com o que está acontecendo ali. Ele começa a falar de uns pastores de uma terra do Gargantua que estão ali cuidando das uvas deles quando começa a passar uma carroça com os vendedores de bolo. Bom, os pastores compatriotas do Gargantua vão lá querer comprar bolo e eles e os vendedores não conseguem se acertar muito sobre os termos da transação. Eles começam a discutir, a discussão vira uma altercação, a altercação vira uma pancadaria, a pancadaria, obviamente, escala para uma guerra. E aí o Grangorja convoca o Gargantua para combater o Picócrolo, que é o rei do reino dos boleiros, os caras lá que não queriam vender bolinho. E aí também agora no Gargantua a gente vai ter uma sessão bélica que meio que parodia as crônicas arturianas. Só que dessa vez é uma sessão um pouco maior, basicamente porque não é interrompida por um Globo Repórter dentro de um gigante, e a gente acompanha a guerra inteira. E nessa guerra surge um personagem que eu acho fenomenal, o João do Picadinho, um monge que já no começo se revela um grande guerreiro, um frade que está, desde que o mundo é mundo, fradando a fradaria. E como que se revela esse campeão dos oprimidos? Bom, uns cavaleiros inimigos estavam saqueando algumas cidades e tinha a abadia do João do Picadinho, ali por perto. Os monges estavam todos trancados ali, não tinha como os cavaleiros entrarem, a maioria foi em frente. Mas alguns viram que tinha umas videiras ali plantadas pelos monges com as uvas já no ponto de colheita quase. Então eles, pelo prazer da destruição, começaram a destruir tudo. João do Picadinho aceita muita coisa, mas acabar com a fonte do vinho dele ele não aceita. Ele vai lá, convoca os monges, ninguém quer ir. Então ele pega uma cruz de madeira, arranca um pedaço de pau da cruz e usa aquilo de arma e começa a descer o cacete nos cavaleiros. Como Alcofribas nos fala, com uns fazia mingau do cérebro, com outros quebrava os braços e pernas, e assim segue. E os monges, olhando aquilo, tomam coragem, vão lá ajudar o João do Picadinho e inclusive concedendo a confissão ali para algum dos inimigos em meio aos combates. A guerra tem mais um monte de cena hilária e nela também é trabalhado o negócio de tanto o Gargantua quanto o Grangorja terem um posicionamento humanista, serem bondosos com os prisioneiros, serem clementes. O Grangorja e o Gargantua, eles sempre procuram a não violência, sempre procuram uma maneira de evitar a guerra, de evitar o combate. E se a gente te pagar os bolos de volta? E se a gente te der tais terras, você aceita para a guerra? E o Picócrolo não, ele é um cara sanguinolento, que ele quer guerra, ele quer expandir, ele tem um viés expansionista, ele quer tomar os outros reinos, isso aparece constantemente também e vai levar à derrocada dele. E o livro termina então com a vitória das forças do Grangorja e do Gargantua
e com a construção de uma abadia para o João do Picadinho, segundo os gostos dele, que é um trecho bem irônico do livro, assim, porque o João do Picadinho não é o exemplo mais moral dentro do clero, então é um capítulo bem engraçado, assim, e é assim que o Gargantua termina. Bem, coberto o enredo, eu vou falar agora sobre alguns outros aspectos da edição. Eu vou começar falando das 120 ilustrações do Gustave Doré, que são maravilhosas. Mais do que falar, eu vou mostrar algumas, porque se nas condições normais de temperatura e pressão uma imagem vale mais que 1000 palavras, se de um lado você tem uma ilustração do Doré e do outro lado você tem as minhas palavras, eu nem sei qual que seria a proporção. Então, pegando alguns exemplos aqui que eu vou mostrar para vocês, ó, aqui a gente pode ver o Pantagruel, pensando se o bife ainda está mal passado ou se já chegou no ponto. Eu adoro essa cena aqui, podia ser uma imagem do Berserk, o mangá de fantasia medieval, tem tanta coisa acontecendo, sabe? Olha esses caras aqui cutucando o sujeito que já está morto, não sei, uma cabeça solta ali, esse outro na nuca. O cúmulo é esse cara aqui, pegando o outro pelas pernas. Olha isso, o cara está claramente vivo. E o outro mirando uma funda nele, eu não sei. É absurdo. Eu adoro essa aqui também. Olha a cara do Gargantua. Olha a expressão do sujeito, olhando pro populacho, pensando, eu sou um deus dourado. E não podia faltar o João do Picadinho, né? Aqui é o João do Picadinho descendo o cacete no pessoal com o pau de cruz dele. Aqui são os cavaleiros, ó, tentando subir pelas paredes, desesperados. E ele não tá nem aí, ele não tem armadura, ele tá só com um lençol em volta do corpo dele. Não tem nem, ele é tonsurado, não tem nem cabelo para proteger a cabeça dele. E ele não tá nem aí, sem medo, descendo o cacete. Eu não tenho nenhuma dúvida de que eu ter gostado tanto do livro se deveu muito à tradução, que é excelente e que deixou o livro extremamente acessível. Eu acho que se não fosse uma tradução tão boa, eu teria que ter me esforçado muito mais para conseguir ter apreciado esse humor do Rabelais. Eu gostei muito das escolhas que o Gontijo fez para determinar o tipo de tradução que ele queria para o livro, e ele comenta um pouco sobre isso na introdução. Ele até fala um pouco sobre isso no livro e fala que para recuperar a potencialidade de Rabelais, ele vai dar lugar a um desbunde tradutório. Aí ele diz que vai usar, nos próprios termos, cretinices linguísticas, anacronismos deliberados, ditos infames e por aí vai. Na minha opinião, funcionou muito bem, absurdamente bem nesse livro. Continuando nos méritos do Gontijo, outra coisa que eu gostei muito são esses textos introdutórios antes de cada capítulo. Além de esclarecer questões de contexto, eles também esclarecem questõezinhas de tradução quando ele acha que são necessários. Essas questões geralmente apareceriam em notas de rodapé, mas daí como elas aparecem durante a introdução do capítulo, elas deixam de aparecer em rodapé e você lê o capítulo de uma vez, assim, em geral, com uma ou outra exceção. Eu achei que isso foi bem legal para esse livro, porque eu acho que o timing é muito importante no humor, né? E se você ficar parando para ver uma coisa e outra, você perde esse timing. Então acho melhor você dar uma olhada no contexto e tudo mais antes da tradução e aí ir de uma vez para o capítulo. Eu gostei bastante assim e na verdade eu preferiria que quase sempre fosse assim. Eu acho que as melhores experiências são com esse formato ao invés de nota de rodapé. Eu lembro que eu li algumas partes daquela tradução do grego original da Bíblia que saiu, acho que pela Companhia, e são muitas notas, às vezes mais nota que capítulo, e talvez teria ficado melhor se eles tivessem feito isso, uma nota introdutória antes de cada capítulo. Outro ponto que eu acho importante falar é que tanto Pantagruel quanto o Gargantua são livros masculinos. Quase que só aparecem personagens homens, os pontos de vista são sempre masculinos, e quando aparecem mulheres, elas estão sendo ou ridicularizadas ou satirizadas de uma forma ou de outra. E o Gontijo, nos textos introdutórios, nunca se exime de apontar isso.
Sempre aparece, olha, nesse capítulo vai aparecer essa situação em que a gente vai ver mais um exemplo de misantropia no texto. Eu achei legal que quando aparece esse tipo de coisa, sempre é apontado de antemão nos textos introdutórios. Bom, eu acho que é isso que eu queria falar sobre o livro. Eu gostei demais. Os motivos eu apontei ao longo do vídeo, eu acredito, são o humor, o desbunde, a sátira social, o absurdo, a autoironia, a piada que aponta para tudo que é lado e você não sabe direito o que está sendo afirmado ali, a mistura de registro, a mistura do sério com o jocoso, do triste com o riso, e no final você não fica com muita certeza, sabe? No final só tem dúvida e riso. Eu gosto bastante desse tipo de coisa. E só para terminar mostrando um dos exemplos de como eu acho que esse estilo tem sido trabalhado na literatura até hoje, esse livro aqui, O Arco-Íris da Gravidade, de 1973, do Thomas Pynchon, é um livro que eu gosto muito. Ele se passa na Segunda Guerra Mundial e logo no começo tem um personagem, o Pirata Prentice, e ele está em Londres preocupado que um foguete V2 que a Alemanha está usando para bombardear a Inglaterra pode cair nele. E isso é uma preocupação muito séria dele, porque ele pensa que como esses foguetes caem mais rápido que o som, se esse foguete cair em cima dele, ele não vai nem escutar, e ele está a manhã inteira com esses pensamentos mórbidos na cabeça, e é uma coisa meio tétrica, meio triste, e de repente ele sobe para o telhado de onde ele está aquartelado, e ele começa a olhar para a plantação de banana que ele tem, é uma plantação com bananas enormes, ele começa a descrever, elas chegam a 40, 50 centímetros, e o livro vai intercalando coisas sobre o foguete V2, pensamentos sobre morte, com os pensamentos dele sobre banana, com relatos de pessoas que viajam zonas de guerra inteira só para comer o café da manhã de banana que o Pirata Prentice prepara, e vai descrevendo receitas extravagantes de suflês flambados de banana com pensamentos, e se o foguete cair bem em cima do meu nariz, como que eu vou sentir? E isso causa um efeito tão pesado de morte, de coisa horrível, sabe? Essa união do humor com o pesado, que eu acho que eu consigo traçar uma linha disso indo até o Rabelais, sabe? Esse é um dos exemplos, eu acho, contemporâneos que esse estilo que dá para traçar até o Rabelais tem sido trabalhados. Bom, é isso aí, espero que tenham gostado da nossa conversa, eu agradeço por ficarem comigo até aqui. Eu recomendo demais, então, esse livro. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição do vídeo. Se você comprar pelo link, você ajuda o canal. Eu vou deixar também de qualquer outro livro sempre que eu cite ao longo do episódio. Não sei se eu posso chamar assim, do vídeo. Qualquer dúvida, comentário, sugestão, fiquem à vontade para falar aí nos comentários. Não se esqueçam de curtir o vídeo e seguir o canal. Nos vemos semana que vem na próxima. Tchau, tchau!